Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando hoje sobre o Ano da Fé. E aí, valeu celebrar o Ano da Fé, aqui com a presença do Frei Antônio Moser e de Dom Wilson Wangotti Filho. Dom Wilson é bispo auxiliar aqui de Belo Horizonte e também membro da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos uma vez mais às ruas e agora sim perguntar às pessoas, e aí, e você? Como você está vivendo ou como você viveu o Ano da Fé? Vamos acompanhar. Cumprindo a missão, ouvindo a voz de Jesus, seguindo Ele. Em quê? Na missão que Ele me chama. Tentei praticar o bem para as pessoas, fazer caridades, procurar respeitar o próximo. A minha fé, ela continua inabalável, entendeu? E com a presença do Papa, parece que fortificou mais ainda. Eu senti ele mais próximo da gente. A presença desse Papa realmente está revolucionando a Igreja Católica no mundo inteiro. Então, até a própria fé dos jovens, das pessoas mais jovens, a gente sente que está mais forte. Foi muito bom, principalmente com a vinda do Papa aqui no Brasil, né? O Ano da Fé, sobretudo para mim, foi um ano muito significativo, onde eu pude também vivenciar de uma forma mais intensa, como foi proposto pelo Papa. Porém, não acaba agora. Nós precisamos continuar vivendo pela fé, com a fé, todos os dias da nossa vida. Tá certo. Aliás, o Dom Wilson, isso aqui que as pessoas acabaram mencionando de passagem, esse câmbio, essa mudança que nós tivemos na Igreja Católica, justamente dentro do Ano da Fé, ou seja, renúncia do Papa Bento XVI e conclave que elegeu aí o Papa Francisco. Esta mudança no papado também repercutiu positivamente no que diz respeito ao Ano da Fé? Eu acho que é interessante, partindo desse questionamento, mostrar que na igreja o mais importante é a fé. A fé vai permanecendo. Nós, como pessoas, estamos a serviço da fé. Também a igreja, um Papa sai e, como tivemos de maneira quase que inédita, não inédita porque já ocorreu, sim, mas muito difícil acontecer a renúncia de um Papa e as pessoas passando, servidores do Evangelho passam, mas a fé vai permanecendo. É esse o sentido bonito que nós temos também. Nós temos a estabilidade de viver pela fé. É isso que mantém a igreja e que a faz servidora da fé em meio ao mundo. O Frei Antônio Moser, e a questão das provações da fé? Eu estou falando isso porque temos acompanhado ultimamente a situação do Egito, mas principalmente a situação na Síria, onde milhares de pessoas já foram mortas, inclusive cristãs, quer seja de um lado, quer seja do outro, para não citar outros países, não é aqui para chamarmos a atenção do que temos acompanhado recentemente. Deus prova aqueles que Ele ama. Não é? Isso é uma espécie de expressão bíblica, não é? A provação do justo. Uhum. Por exemplo, aí o nosso caso, Abraão, só para começar, não é? Depois o sofrimento do povo de Deus no Egito, durante a escravidão lá para trás, depois os profetas todos perseguidos, e Jesus chega, bem-aventurados quando os perseguirem, disserem todo mal contra vós. Não é? Em outras palavras, eu acho que a provação, ela depura a fé, ela faz com que as pessoas se fortifiquem. Algumas, evidentemente, não resistem, mas os mártires, por exemplo, na provação é que eles mostraram a sua fé. E isso aí me parece assim muito positivo, porque hoje todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E eu sou abençoado por Deus se não tiver nenhuma contrariedade. Não, é o contrário na Bíblia, não é? Deus prova o justo para testemunhar aos que, digamos assim, não têm uma verdadeira compreensão da fé. E, no mais, dessas perseguições, por exemplo, na Síria, é uma situação realmente muito complicada, porque, no fundo, os cristãos estão apoiando o presidente. Não é? Esse que é o problema. E se sentem inseguros, não sabem o que fazer, mas, de qualquer forma, é uma tragédia.
Esse sofrimento do mundo certamente vai levar a humanidade, como na última guerra, a sentar e dizer, não pode ser assim. Temos que buscar outros caminhos, e o Papa Francisco foi muito feliz. Não, 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 nada de invasão, vamos fazer o dia do jejum, não é? Pedindo a paz, existe caminho de diálogo em qualquer situação. Eu acho que nós vamos aprendendo também, através dessas provações, a conviver com as contradições da vida. Sim, sim. Por exemplo, alguém, vamos supor assim, que está num grande sofrimento, coitadinho, vai perder a fé. Não, pelo contrário, aí que ele vê, a minha força está no nome do Senhor, não é? E ponto final. Tá certo, sim, Dom Wilson. Justamente momentos de crise que nós vivemos, de dificuldades que enfrentamos, são oportunidades em que nós podemos, mais do que sermos provados por Deus, nós podemos dar a Deus a prova do nosso amor, a prova da nossa fé, a prova da nossa fidelidade. Porque é fácil sermos cristãos e dizer que amamos a Deus quando tudo vai bem, quando tudo caminha na tranquilidade, de acordo com aquilo que nós esperamos que aconteça. Porém, quando vem a adversidade, quando vem a doença, quando vem a morte, quando vem a crise no matrimônio, problemas na família, aí, nessas situações, é que nós, entre aspas, somos provados por quê? Porque temos a oportunidade de provar nesse momento que somos fiéis a Deus e que não desanimamos, não desistimos diante das dificuldades, mas procuramos manter a confiança no Senhor e nele nos apoiamos. Aliás, está aí a máxima de São João, né? Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No mundo vocês terão provações, terão privações, terão perseguições, mas tende coragem, eu venci o mundo, e assim por diante. Agora, interessante é isso, Frei Antônio Moço, porque Jesus, quando nós olhamos no Evangelho, por um lado, elogia a fé, não é? Filho, vai em paz, tua fé te salvou, não é? Quando Jairo, Jesus vai ressuscitar a sua filha, que estava à morte e naquele momento chegou a falecer, não é? As pessoas chegam até ele e dizem, não incomode mais o mestre. E aí ele se volta para Jesus, aliás, Jesus se volta para ele e diz, olha, se creres, tudo é possível, e assim por diante. E aí depois Jesus vai, não é, se encontrando com as pessoas, quer seja até dos pagãos, como nós vemos o caso do centurião, daquela mulher cananeia, tua fé te salvou, jamais vi fé igual em Israel, e assim por diante. Mas por outro lado também, não é, Jesus recrimina a falta de fé, como os apóstolos na tempestade, e de repente Jesus volta-se para eles, eles que o acompanhavam, que viam os sinais, a sua palavra, o seu testemunho, homens de pouca fé, ainda não tendes fé? Então, quer dizer, elogia por um lado, chama atenção por outro. Mas aí vem a pergunta, Frei Antônio Moser, será que nós, a partir do ano da fé, já podemos elencar alguns frutos a partir daí? Muito difícil devido à diversidade de situações no mundo, à diversidade das próprias pessoas. Certamente houve frutos num sentido, como foi colocado aí, nas ruas, né, de pessoas que vivenciaram a fé e que estão percebendo que a sua vida melhorou no sentido de se afinar mais com o caminho de Jesus. Agora, em termos mais amplos, é um pouco difícil da gente avaliar os frutos, porque normalmente os frutos da fé, eles não são imediatos. Vem, por exemplo, foi apontado, os jovens acordaram mais para a fé diante, não é, dessa jornada mundial. Sim. Isso é apenas um exemplo. Quantos desses irão produzir frutos? Não um dia, mas a vida inteira. Então, nesse sentido, eu acho que certamente. Agora, sobre a sua observação, eu queria fazer uma outra observação. Jesus nunca faz milagre para quem não tem fé. Não. Lá na sua terra, ele diz, não, aqui não vou fazer milagre, coisa nenhuma, né? Ou seja, ele pressupõe a fé, né? E por outro lado, a fé que é dom de Deus, ela não se restringe ao povo de Deus. Os pagãos aí têm fé. Olha, gente, que profundidade. Então, Deus atua em toda parte, como diziam os pais da igreja, os primeiros
teólogos nos primeiros séculos, né, as sementes do verbo estão espalhadas por toda parte. Ou seja, a fé, ela existe mesmo fora do circuito da igreja. Fé em Deus, fé na vida, em si, eu diria, não é restrito à igreja. Agora, o Dom Wilson, tem uma coisa ainda nesse bolo aí muito interessante. O Evangelho de São Lucas é que testemunha isso no capítulo 18, versículo 8, Lucas diz, Jesus dizendo, não é? Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, vai encontrar fé sobre a face da terra? Quer dizer, Jesus elogia a fé, Jesus chama os apóstolos, os discípulos e, portanto, os cristãos a terem fé, porque também corremos esse risco de perder a fé, não é verdade? Justamente, Padre Hamilton, eu vejo que a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus, mas que precisa ser cultivada e alimentada por nós, que a recebemos e a reconhecemos como dom de Deus. E o que é que alimenta a nossa fé? O que alimenta a fé é a oração do cristão que se coloca nesta sintonia com Deus. Isso vai servindo para nos alimentar como cristãos, nos fortalecer nessa união a Deus. O que alimenta a nossa fé é a leitura, a reflexão, a oração sobre a palavra de Deus, lida, refletida, rezada. Alimenta a nossa fé a participação comunitária, porque quando nós estamos fragilizados, estamos desanimados, Jesus deixou a igreja justamente para isso. Um se sente fraco, o outro fortalece, o outro anima, o outro corrige, o outro faz ir à frente. E também alimenta a nossa fé a participação nos sacramentos. Meios que o próprio Cristo nos concede em que a sua graça nos é comunicada, porque nós não vivemos sem o alimento da fé. Os sacramentos são também alimento. Por isso é importante reconhecermos o dom da fé, acolhermos esse dom que vem de Deus e, ao mesmo tempo, cultivarmos, alimentarmos a fé para que não venhamos a fragilizá-la, fazer com que fique anêmica, sem alimento, e assim venha a sucumbir. E aí a palavra de Jesus, será que quando voltar encontrarei fé sobre a terra? Encontrará se nós a cultivarmos. Professar, celebrar, viver. E viver a fé. E testemunhar. Tá certo. Frei Mose, uma palavrinha final, por favor, já estamos encerrando. Bom, eu diria o seguinte para os nossos telespectadores, que certamente têm fé, senão não estariam sintonizados, não é, com o nosso programa e com a Canção Nova. Felizmente, apesar, não é, dessa pergunta de São Lucas, né, será que o Filho do Homem ainda encontrará fé? Felizmente, nós encontramos tantas pessoas de fé em todas as camadas sociais, em todas as situações, tantos testemunhos de fé. Eu diria, a fé, aparentemente, ela está como que se esvanecendo, mas na profundidade a gente percebe, não é verdade. Deus continua atuando, continua, digamos, presente e as pessoas também estão respondendo. O que tem me surpreendido ultimamente é exatamente isso. Quantas pessoas boas que existem, quantas pessoas de fé. Tá certo. Dom Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E claro, o Ano da Fé, ele continua, não é isso? E vejo o Ano da Fé como uma motivação. O momento em que somos impulsionados a pensar sobre a fé. Porém, a fé é o nosso dia a dia. E mesmo terminando esse Ano da Fé, que se conclui agora no próximo domingo, na festa de Cristo Rei, porém, temos a obrigação, o compromisso de, como cristãos, viver pela fé. Então, que cada um tenha um empenho de procurar aprofundar a sua fé, diante de tantas crenças diversas que existem no mundo, que a gente tenha a firme identidade de sermos cristãos e cristãos católicos, que possamos também intensificar a vivência da fé na família, sabendo transmitir às novas gerações, aos filhos, não simplesmente pelo exemplo, mas também pela palavra que orienta. Nosso compromisso continua. Tá certo. E com essas palavras nós estamos terminando aqui o nosso programa. Aliás, lembrando a você que no próximos dias 29 e 30 de novembro, teremos aqui na Canção Nova um aprofundamento
para casais, muito importante, aprofundamento para casais, onde vamos estar eu, o Eudes e o João Carlos e a Maria Luísa, psicólogos, não é, que trabalham já com família há um bom tempo na Canção Nova. 29 e 30 deste mês, acompanha aqui pela TV Canção Nova. A você o nosso abraço, não é? Vamos continuar, como disse o Dom Wilson, o Ano da Fé, ele é provocativo, então provocou esta celebração, esta vivência, para que possamos testemunhar cada vez mais a fé. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.